Good morning, little guys, or good afternoon, or good evening, good whatever. Como estão? How are you today? Fine? Yes? Good? Alright. Primeiro, queria agradecer muito a participação de todos em relação à lição de casa, tá? A realização, recebi vários e-mails, várias mensagens. Deu muito certo o lance que a gente fez. Obviamente ainda não conseguiu uma cortina, é difícil com esse pós-apocalipse viral arrumar um lugar agora vendendo cortina, então vou ter que ficar assim por hora. Ou óculos escuros, ou whatever, enfim. Microfone também, né? Espero que com o tempo consiga essas coisas e a gente possa melhorar a qualidade das nossas aulas, ok? Lembrando que sempre bom darem preferência ao Google Classroom para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então a aula de hoje, como eu prometi na segunda-feira, é sobre corrigir os exercícios da aula anterior, tá bom? Fazer uma correção oral. Como é uma correção 100% oral, se tiver alguma palavra, alguma coisa que vocês tiveram dúvida para pegar, eu vou tentar mencionar e falar da melhor maneira possível para que vocês não percam. Mas se tiver alguma coisa que mesmo assim vocês não conseguiram pegar, não conseguiram assimilar, deixem dúvida por escrito também no Google Classroom. Eu respondo da maneira mais rápida possível. Claro que dentro do nosso horário de atendimento, tá? Dentro do nosso horário de atendimento, das 7h10 até 12h30. Então, sempre dentro desse horário, eu acho que quem mandou dúvidas, quem perguntou já percebeu. Eu respondo bem rápido mesmo. A não ser que eu esteja gravando vídeo, aí eu demoro, sei lá, mas eu vou demorar uns 20 minutinhos, algo assim. Não é muita coisa, eu respondo bem rápido. Se alguém mandar mensagem fora do horário, eu respondo no horário de atendimento do dia seguinte, tá? Vamos lá, eu pedi para vocês as páginas 32 until 35, da 32 a 35, que envolviam participial adjectives, aqueles adjetivos que lidavam com causa e efeito, lance do ing, do ed, cognates, os cognatos, né? São as palavras que parecem em português e são o que parecem. Depois eu pedi também simple present, uma revisão dele com a inserção dos frequency adverbs, os advérbios de frequência. Aqueles advérbios que, quando inseridos na frase, determinam a frequência na qual a ação principal é feita. Então vamos lá, vamos corrigir. Let's go to page 32, straight to the answers. Vamos para a página 32, direto para as respostas. Então vamos lá. Exercise number 1. Exercício 1. Leia as frases e correlacione-as. Então tínhamos dois itens aqui referentes aos conceitos dos participial adjectives. Na frase 1, a palavra interesting descreve a experiência de aprender inglês, relação de causa. Na frase 2, a palavra interested descreve como as pessoas se sentem em relação a aprender inglês, relação de efeito. Ok? Number 2, underline the correct option. Sublinhe, né, a opção correta. Então vocês tinham que avaliar se o adjetivo estabelecia uma relação de causa ou efeito, qual era melhor para o contexto de cada uma das frases. Então eu vou ler a frase com a resposta certa, obviamente ignorando a errada, ok? Dúvidas? Voltem o vídeo, tá? Ou questionem no Classroom, mas tentem voltar o vídeo primeiro. Eu vou tentar ir com calma, devagar. Letter A. Leah's very interested in studying abroad. B. Mike and Danny boy, feel really bored when they stay at home. C. I think comedies are very amusing. D. Understanding songs in English is really motivating. And E. How do you feel when you travel abroad? I feel excited. Repeating for you all. A.
interested. B, bored. C, amusing. D, motivating. And E, excited. Ok? Going to number 2, exercício 2. Read these reviews and answer the questions. Ainda sobre essa relação, tá? Agora pegando as informações dos reviews. Leiam os reviews e respondam as questões. A, underline the correct option. Sublinha a opção correta, mesmo esquema do anterior. Number 1, they are about a movie. Number 2, item 2, they can be found on the internet. Item 3, they were written by users of the site. And item 4, they contain adjectives describing viewers' opinions. Okay? B, now read the reviews again and complete the adjectives with ing or ed. Então leiam agora os reviews de novo e completem os adjetivos com ing ou ed. Mesmo lance de causa e efeito. Vamos lá. A decent modern day psycho, Jeffrey D. Morgan was great as a truly disturbed individual. ED, okay? B, typical horror movie, but is still entertaining. ING. C, not too keen on the story, but I'm interested to see it for Jeffrey D. Morgan and Hilary Swank. ED. Alright? Vamos para a parte dos cognatos agora, na página 33, page 33. Number 1, observe as frases a seguir e responda as perguntas. Vamos lá. Qual é a tradução das palavras music, populations e different? Então, respectivamente nessa ordem, música, populações ou diferentes, tá? Lembrando que adjetivos em inglês não tem plural, em português sim. Então podemos entender que essas palavras cognatas ou transparentes possuem grafia e significado, obviamente, semelhantes aos do português. Indo para o número 2, exercise 2. Complete the sentences with the words in the box. Então completem com as palavras na caixa. Vamos lá, leitura das frases. B, there is a lot of tourists in Rio de Janeiro in the summer. C, pizza is my favorite food. D, getting married is a very important decision. E, soccer is a very popular sport in Brazil. F, Brazilian food is really delicious. G, do we need a passport to travel to the USA? And H, be honest, Ken. Do you like my new dress? Okay, got it? Number 3, go back to the text on page 30 and find more examples of cognate words. Então vocês tinham que pegar, óbvio, não necessariamente numa ordem específica, exemplos de palavras cognatas que são parecidas com o português e são que parecem. Eu vou falar a lista de palavrinhas cognatas, obviamente não deve estar na ordem de vocês, vou tentar um pouco pausado. Se tiver alguma palavra que eu não mencionei e vocês quiserem comentar para saber se são cognatas ou não, basta comentar no tópico da lição no Google Classroom, ok? Então vamos lá. Advantages, language, music, cultural, communication, accessible, populations, diverse, international, neutral, ability, vital, preferi outra pronúncia, companies, salaries, ok? Se tiver algum que vocês gostariam de mencionar e não está nessa lista, Classroom. Grammar, Language Discovery. Observe a frase e marque com check
a opção correta. Many businesses use English as a neutral language. A. Essa frase apresenta um fato. B. Nessa frase, o verbo use descreve algo que acontece na atualidade, pois o verbo principal está no simple present. Vamos para as duas últimas páginas, 34 e 35. Agora falando do simple present e os advérbios de frequência. Lembrando a regra básica do simple present, foquem no sujeito. Se o sujeito for I, we, you ou they, o verbo vem na forma original. Se for he, she, it, o verbo vem com as, a inserção do as, incluindo nos verbos auxiliares de sentenças negativas e interrogativas. Do para I, we, you, they e does para he, she, it. Vamos lá. Number 1. Underline the correct option. Então aqui vocês tinham que observar qual é o sujeito de cada frase para ver a forma verbal correta. Então vamos à correção. Louise dances ballet. Então, terceira pessoa, o verbo tem S. B. Miriam doesn't study in the morning. Então, mesmo caso do anterior, lembrando que quando usamos does ou doesn't, o verbo principal perde o S porque o auxiliar já está com S. Isso não é opcional, isso é regra. C. Does your sister work? Terceira pessoa, mesmo caso, sentença interrogativa. D. My parents don't like video games. Aí é plural, referente a they. Por isso, o auxiliar é don't. E. I start work at 8. Ok? Primeira pessoa, verbo sem S. Do you play F? Do you play basketball? Mesmo caso, you, fazemos uso do do também. E não é terceira pessoa, tá? Vamos para o próximo. Complete this paragraph with the verbs in parentheses. Então vocês tinham que conjugar os verbos abaixo no simple past. Se houver algum caso de inserção do as, eu explico para vocês e menciono os verbos. Se ainda tiverem dúvidas, comentem no Classroom. Vamos lá, leitura. Daniel gets up at 6:30. Then he has breakfast. Has. H-A-S. H-A-S. É uma exceção e é um verbo com S. And leaves home at 7:15. Leaves. Apenas acrescentem S no verbo. He takes the bus, acrescento o S, and goes to work. Verbos terminados em O, acrescenta ES. He finishes work at 4 in the afternoon, 16, ok? Então, nesse caso, acrescentem ES de novo, porque verbos terminados em CH, SH, S, X também seguem o lance do ES. When he arrives home, apenas acrescento S. He listens to music, acrescento S de novo. Or studies for his university entrance exams. Consoante mais Y, removam Y, acrescentem IES. But on Mondays and Wednesdays, he helps his father he helps his father in his shop. Helps, acrescente apenas o S. On the weekends, he relaxes, ES, and plays, apenas o S, soccer with his friends. Ok? Dúvidas? Classroom. 3. Read this text and do the following activities. Então, leiam o texto e façam as seguintes questões. A. Answer the questions. Então, A. Responda as questões. Where would you find these quotes? Onde você encontraria essas citações? A resposta é óbvia. On a website. Em um site na internet. On a website. 2. Who wrote the information on the page? Quem escreveu a informação na página? Vocês podem perceber acima. Teresa Dodd. Está escrito até em azul escuro. 3. Who are the potential readers of this page? Quem são os leitores em potencial? Ou seja, o público-alvo. Students,
teachers, etc. Então, alunos, professores, etc. Ok? B. Now read the text again and underline the correct options to complete the quotes. Então leia de novo o texto e sublinhe as opções corretas, onde tem dois verbos juntos no meio com uma barra no meio, para completar as citações. No primeiro trecho nós temos do. No segundo trecho, já que o sujeito está em terceira pessoa, nós temos understands, o verbo com S. No trecho seguinte, nós temos sets, também em terceira pessoa, o verbo vem com S. E no último trecho, nós temos open. O sujeito está no plural, não há S nesse caso, tá? E por último, language discovery. Leia as frases e responda as perguntas. Aqui é um exercício referente aos advérbios de frequência. Palavras que inseridas numa frase no simple past determinam a frequência na qual uma ação é feita. Na frase 1, que palavra indica a frequência com a qual as empresas pagam melhores salários aos seus funcionários? A palavra é often. Na frase 2, que palavra indica a frequência com a qual Pedro ouve músicas em inglês? Outro advérbio de frequência, always. C, que tipos de palavras são often e always? Eu meio que já dei esse spoiler, né? Advérbios de frequência, frequency adverbs. E D, em que situação usamos os advérbios de frequência? Também já dei esse spoiler. Para expressar a frequência com a qual uma ação é praticada. So that's it, little guys. No homework today. Sem lição hoje. Eu só ponho lições às segundas, lembra? Have a nice weekend. Tenham um bom fim de semana. Aproveitem bastante, tá? Eu sei que esse período de quarentena é difícil, então eu quero dar uma proposta opcional para vocês. Aproveitar um pouquinho da aula de arte do nosso querido professor André Bernardino, much love, e dar uma sugestão de filme, tá? Para vocês fazerem. Opcional, ok? Opcional. Assistam com legendas em inglês. Se tiver muito difícil, pode ser legendas em português mesmo. O filme que eu quero sugerir é o mesmo que o professor André está sugerindo. Eu Sou a Lenda. Tem na Netflix, se eu não me engano. Conhecido em inglês como I Am Legend. Um filme que fala bastante sobre os tempos que nós estamos vivendo, né? Isolamento, como é essa questão. E eu gostaria que vocês assistissem e discutissem comigo sobre o filme no Classroom também, tá? Seria muito bacana. Eu vou abrir depois um post sobre isso. E seria legal a opinião de vocês. É bom para vocês saberem várias coisas que não podem ser feitas também durante o período de isolamento, né? E vão ficar com a música do Bob Marley na cabeça. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Acho que é melhor deixar a cantoria pra Milena, né? Tudo bem. Aliás, Milena, posta um vídeo pra gente cantar essa música do Bob Marley, ok? Little guys, thank you very much. Muito obrigado. Segunda nos vemos de novo. And don't forget, não se esqueçam, stay home, stay safe. Bye bye.